10 horas e 25 minutos e Manhã Diversa já está de volta para você. Antigamente, quando um novo bebê vinha ao mundo, costumava ser na própria casa, com a ajuda de uma parteira ou até de outras mulheres da própria família. Hoje, os partos são realizados em hospitais e o processo de gestação, nascimento e pós-parto pode ser uma experiência mais fria ou com um olhar mais técnico, né? E é aí que entra a doula. E a palavra doula vem do grego e significa mulher que serve. Mas hoje ganhou um significado diferente. Ela que acolhe e ainda acompanha a gestante e sua família, dando apoio emocional e físico durante esse momento tão desafiador. E é sobre esse trabalho tão bonito que a gente conversa com a Thaís, que é doula. Thaís Fernandes, bom dia para você. Bom dia, meninas, tudo bem? Eu fico muito feliz de estar aqui, é muito importante a gente conseguir colocar para tantas outras pessoas, sabe, o nosso trabalho que ainda está caminhando devagarinho nos passos de formiguinha ainda. E para a gente conseguir concretizar ainda mais esse caminho, né, que está sendo construído, vamos entender melhor qual que é essa formação da doula. Então, hoje qualquer pessoa, você não pode ser doula, você não precisa ter nenhuma formação anterior em saúde ou coisa assim. Acaba que muitas mulheres fazem um processo migratório, às vezes, da área da saúde para a doulagem, ou às vezes entram como doulas e acabam migrando para a área da saúde depois. Mas hoje, como não é uma profissão regulamentada, eu esqueci como é que se diz. É no sentido de uma função... Ocupação social. Social, ok. Entendeu? Hoje você faz um curso de formação e aí você vai se especializando de acordo com a área onde você deseja, sabe? A gente tem doulas de vários tipos e atuam em vários segmentos dentro da maternidade, do parto, etc. Mas aí você vai fazendo outros cursos para ir se especializando. E qual que é o papel dessa profissional, da doula, considerando os aspectos físicos e emocionais? Então, vou só te corrigir, além do aspecto físico e emocional, a gente tem todo um aspecto informativo. Hoje, como você falou, antigamente era mais esse papel de emocional, de cuidado, né? A curatela é a profissão mais antiga que existe. Mas, para além disso, é um processo de informação, de munir essa mulher dos direitos dela, que ela pode lutar pelas escolhas dela, que o parto é dela, sabe, não é do sistema, e que ela pode vivenciar isso de uma forma única, porque para cada mulher é de uma forma única. Então, assim, é um trabalho direcionado para a mulher, é um suporte físico e emocional porque, no geral, num contexto geral, quando se fala em família, a família está preocupada em se esse bebê vai nascer bem, se a mãe vai ficar bem depois, se a qualquer custo, vamos dizer assim, que nasça saudável a qualquer custo. E a ideia da doula é que nasça saudável da melhor forma possível, que esse nascimento não seja traumático, que não acarrete outras coisas ruins com o tempo, entendeu? Então, é um olhar direto para essa mulher. E Thaís, aqui a gente começou nesse bloco falando sobre a parteira, que é algo antigo, né? Como você colocou, uma profissão já antiga, né, Mari? E qual que é, então, a principal diferença entre doula e a parteira? A principal diferença, Bárbara, é que a doula ela não faz processo técnico, sabe? A gente tem um estatuto, é uma profissão que a gente, por mais que não seja uma profissão regulamentada, existe toda uma estrutura por trás de associações, tanto aqui em Juiz de Fora, quanto em outros municípios. A gente ainda está lutando por uma lei federal, mas vários municípios, vários estados têm leis quanto a isso. Então, assim, a gente essas leis permeiam o nosso trabalho. Então, a doula, ela não faz ausculta, ela não olha dilatação, ela não mede pressão, nenhum suporte técnico de saúde é feito. Então, assim, todo o processo da doula é esse de suporte informativo, físico e emocional, e a parteira faz toda a parte técnica. Então, hoje a parteira domiciliar é a obstetriz ou a enfermeira obstétrica, e
no hospital é o médico, a médica obstétrica. Então, assim, ela vai fazer todo esse processo de, vamos supor, indução, de prescrever remédio, de tudo, todas as coisas técnicas, que eu também não vou me alongar porque eu não sei, é feito pela parteira ou pela médica obstetra, e a doula faz um suporte 1 para 1 com a mulher e com a família. Como é um serviço, né, que deve ser contratado, muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Então, como que funciona aí o contrato para o serviço de doula? É um serviço acessível? Isso varia de acordo com a duração, né, o período de duração desse acompanhamento? Como que é isso? Então, primeiro, varia de local para local. Até porque, né, existe demandas que você precisa suprir. Então, assim, de locais mais perto, de transporte, etc. Mas varia de local para local, varia de assistência, porque a gente tem dentro da doulagem, a gente vai ter vários tipos de assistência. Tem doulas que só acompanham partos, tem doulas que só fazem educação perinatal, tem doulas que fazem todo o processo de acompanhamento de educação perinatal, parto, pós-parto. Tem doulas que está incluso, mulheres que fazem consultoria de amamentação, que está incluso dentro da doulagem, então esse valor varia. Hoje eu trabalho com pacotes que flexíveis, mas o meu pacote mais comum, vamos dizer assim, é educação perinatal, que é pré-parto, né? A gente começa do momento que fecha o contrato. Eu já tive mulheres que falaram comigo assim, olha, eu estou me preparando para engravidar, então vamos começar a fazer um trabalho de agora, entendeu? Então, assim, não tem uma data certa, assim, tem que ser no começo da gravidez, tem que ser depois dos 4 meses. Isso varia muito de como a mulher se sente. Então, eu trabalho com o pré-parto, do momento que a gente fecha o contrato, até 40 dias após o parto. Então, assim, aí isso varia de meses, né? Pode ser, depende da quantidade de meses. E aí faço pré-parto, acompanhamento no parto. A mulher entra em trabalho de parto, nós vamos à casa dela, ficamos com ela o maior tempo possível. E depois vamos ao hospital com ela, passamos a primeira hora após o nascimento lá. E aí depois que ela volta para casa, a gente tem um encontro pós-parto. Geralmente é um, às vezes quando demanda alguma coisa, a gente faz uns 2. Geralmente é um. E para ver esses aspectos, como essa mulher vivenciou o parto, se ela precisa ressignificar alguma coisa, se esse bebê está amamentando direitinho, como é que está sendo esse entrosamento mãe-bebê, como é que está sendo a rotina deles nesse novo ambiente e tal. E aí, assim, é nesse momento que às vezes a gente encerra o ciclo ali ou direciona para outro acompanhamento. Vamos supor assim, para um psicólogo se essa mulher estiver precisando disso, ou para uma consultora de amamentação se essa mulher estiver precisando disso. Isso varia, assim, mas geralmente a gente encerra não após esse encontro. Tem esse encontro, mas aí a gente continua conversando pelo WhatsApp e tal, trocando informações. 40 dias eu geralmente mando uma mensagem e encerro. Confesso que não tem uma que eu encerrei assim, tipo, nunca mais vi. A gente acaba continuando se falando, acaba formando um vínculo, assim, mas o profissional acaba ali com os 40 dias. E a gente entendeu que a contratação desse serviço, ela vai depender realmente dos pacotes, né? Então, por que ter uma doula? Vamos falar dos benefícios e dos diferenciais. Você tem comentado sobre o aspecto informativo. A gente consegue trazer um exemplo de que tipo de informação que é esse diferencial que a doula traz e que normalmente a gente não tem acesso? Sim, a gente tem pesquisas que mostram que a presença da doula no trabalho de parto, ela diminui de 30% a 50% os níveis as taxas de cesárea para as mulheres. De 60%, por exemplo, da taxa de analgesia, de uso de ocitocina sintética. Então, assim, mas para elucidar de forma mais clara, por exemplo, a mulher que ela sai do ambiente dela e ela vai para um ambiente de saúde, os profissionais do hospital, eles estão acostumados com uma demanda muito grande. Então, o médico, ele entra, por mais, por exemplo, de particular que seja, tem uma demanda menor,
mas ele vai chegar, ele vai te avaliar, ele vai fazer o que precisa ser feito. O trabalho dele ali é a promoção da saúde da mãe e do bebê. Então ele vai fazer. E às vezes a mulher fica assim, o que ele está colocando em mim? Por que ele está fazendo isso? E agora, o que vai acontecer? A doula, ela faz esse aspecto informativo 1 para 1. Então, quando coloca traz um soro, aí a doula vai falar assim, olha, isso daqui é isso e isso. Vai servir para isso, você vai sentir isso. Muitas mulheres, por exemplo, têm medo de indução de parto, sabe? Porque, assim, existe uma aura de desinformação, geralmente da mídia, dos filmes e etc., de que é muito rápido, que é uma dor horrível, e tudo isso é contornado, entendeu? Então, quando uma mulher que tem doula, ela chega para a indução, ela sabe quais são as etapas, quais são os protocolos, o que vai ser usado no corpo dela, como vai agir e o que esperar. Então, ela chega muito mais confiante, muito mais segura. Então, isso muda todo o desfecho dela, sabe? Uma mulher que não está sozinha, uma mulher que sabe do direito dela. Às vezes a gente chega na casa da gestante e a família está ensandecida. Assim, meu Deus, mas ela está sentindo dor, mas não tem que ir para o hospital, não é agora, a bolsa estourou, vai correr. E aí, assim, a gente faz todo esse trabalho com a família também, de, olha, calma, a gente tem tempo, existe um protocolo, dá para esperar. E aí a gente vai mostrando, olha, tá vendo? A sua filha, às vezes para a mãe da gestante, a sua filha está sentindo dor, mas ela está comendo, ela está conversando. Na hora da dor, a gente faz o alívio da dor. A gente tem várias técnicas, a doula aprende e repassa essas técnicas naturais e tal. Então, você passa com mais facilidade. É muito difícil hoje na nossa sociedade a gente ver uma mulher passar pelo parto normal sem dor, sabe? Em outras culturas, onde não existe essa cultura do medo sobre o parto, sabe? Por exemplo, assim, dar um exemplo de povos originários, indígenas, isso é muito comum. Então, quando a gente pega pesquisas, quando a gente pega pessoas, a gente vivencia que as mulheres passam nisso sem dor, praticamente, é algo comum. Ou como a gente passa hoje os nossos trabalhos como uma dor de cabeça, uma coisa assim. Então, existe toda uma diferenciação no processo quando você entende. E no bloco anterior a gente entendeu um pouco sobre o que é a doula, a diferença da doula para a parteira, né? Sobre essas questões, as vantagens de se ter uma doula fazendo esse acompanhamento, e a gente também ressaltou um pouco essa questão de que a doula não substitui a função dos profissionais de saúde, né? Que tem que estar ali presente também nesse momento, mas a presença da doula faz toda a diferença, como a gente já viu. Então, por que fez-se necessário a criação dessa profissão da doula, né? Quais que eram os pontos, talvez, ali que faltavam, que fizeram a doula ser importante, ou então que fizeram, talvez, a doula se tornar mais presente, né? A gente tem visto esse assunto falar, eu imagino que a doula não seja uma profissão nova, né? Mas ela tem voltado, né? Recentemente a aparecer mais, a ser assunto, e mais... Eu conheço mais pessoas, né, que tiveram acompanhamento de doula do que eu conhecia há 5, 10 anos atrás. Então, o que aconteceu? Quais foram os pontos aí de necessidade que fizeram com que a doula fosse voltando aí a ganhar mais espaço? Então, eu acho que houve uma separação com o tempo. Porque, voltando, né, como a gente falou no primeiro bloco, antigamente, quando tinham as parteiras que eram em casa e tal, existia essa mulher que fazia o parto, que fazia a parte técnica, que tinha esses conhecimentos, e existia as mulheres que faziam o apoio, o suporte emocional dessa mulher. E aí, quando a gente migrou para o sistema de saúde, foi quebrado, né? Você tem o suporte na sua casa e você tem o médico, né? O sistema de saúde. E aí hoje está voltando a reintegrar isso, porque como a gente falou antes, é uma situação que demanda 1 para 1. Para o sistema de saúde, que atende, em média, no mínimo, umas 30 mulheres por dia, o profissional ele não tem esse tempo de explicar, de acolher. Aquela mulher está nervosa, ela não sabe se ela dá conta, ela não sabe o que esperar do corpo dela. E o médico já viu aquilo 1 trilhão de vezes. Então ele fala assim, não, você consegue sim, é isso aí. E ele precisa partir, ele precisa dar conta da demanda, né?
Então, assim, isso em todos os aspectos, em todos os lugares do mundo, do Brasil, né? E aí hoje está voltando a doula para esse local, porque ela precisa fazer esse acompanhamento, ela precisa dar esse suporte informativo emocional, que é o tanto quando a gente bate, que a gente escuta as pessoas falarem assim, não preciso de uma doula não, porque a minha irmã vai ser minha doula, o meu marido vai ser meu doulo. Dói no coração. Porque o que acontece? A família, ela tem uma ligação emocional com essa mulher, com esse bebê. Então, ela não consegue dar apoio profissional para essa mulher. E o médico, o enfermeiro, a enfermeira, o que seja, no sistema de saúde, ele é um profissional, ele está ali para fazer um trabalho técnico. Então, ele não consegue ter essa ligação emocional com essa mulher. A doula, ela consegue fazer os dois. Então, na hora que infelizmente, a gente tem muitos profissionais da saúde desatualizados ainda, que estão há muito tempo no mercado e que hoje a gente tem várias evidências que já não é as mesmas práticas. Então, quando um médico, um profissional de saúde de qualquer, né, parece que a gente está pontuando, mas não é isso. Um profissional qualquer dá à mulher uma informação desatualizada, por exemplo, nossa, eu preciso cortar o seu períneo para o bebê nascer, senão o bebê não vai nascer. Automaticamente a família que está ali, ela desespera. Ela fala, meu Deus, e se não nascer? E o que vai acontecer? E aí já houve um monte de gente que sai na gravidez falando um traço ruim para a mulher, sabe? E aí eles ficam desesperados. A mulher e o doulo e o marido e a doula dela, que seria a irmã, a mãe ou etc. Então, eles ficam desesperados. A doula não. A doula tem o corte profissional ali para falar assim, olha, você lembra tudo que a gente estudou antes do parto? Por isso que a educação perinatal é tão importante. Você lembra de tudo que a gente estudou? Não existe evidência científica para isso. Você não precisa ser mutilada para o seu bebê nascer. A gente consegue esperar mais um pouquinho. Olha só, você está num ambiente de estrutura médica, você vai ser amparada, você vai conseguir. Então, assim, ela fala, não, peraí, eu vou conseguir, as mulheres antes de mim conseguiam. E a doula faz essa função, né, Thaís? Ela realmente consegue unir a coisa da informação, não negando o aspecto emocional, né? E é até por isso que a gente vai conhecer agora o projeto Prepara Parto, realizado pela Casa da Mulher em Juiz de Fora, e o objetivo é promover práticas integrativas e acolhedoras, contribuindo para a não ocorrência da violência obstétrica e garantindo a essas mulheres o acesso às informações e também o respeito à autonomia da gestante durante todo o processo. Nós acompanhamos o primeiro encontro do projeto e conversamos com doulas e participantes, olha só. A coisa mais importante no acompanhamento da doula é que a gente tem um acompanhamento ali 1 para 1, né? Em geral é uma doula acompanhando essa gestante num suporte contínuo o tempo todo durante o processo do trabalho de parto, diferente de outros profissionais que precisam dar conta de várias mulheres ao mesmo tempo. Em geral a doula fica vinculada só a essa mulher, a essa família, durante o processo do parto. Além disso, é um acompanhamento que já começa na gestação, como a gente está promovendo aqui no projeto, por exemplo, esses encontros de educação perinatal. Então a ideia é levar para essas mulheres uma preparação para o parto mesmo, com mais informação, mais tranquilidade, trabalhando as questões emocionais, trabalhando os medos, os mitos, né, que a gente sabe que a gente ainda vive num universo que tem muitos mitos em relação ao parto, e com isso a gente vai preparando, ajudando a preparar essas famílias que se sentem mais seguras no dia do parto, e isso contribui muito para fluir melhor. E além disso, a presença no dia também, né, que traz mais tranquilidade para a gestante. A gente também trabalha com métodos de alívio de dor do parto, que é uma questão, a gente sabe que é uma questão. Então essas gestantes ficam mais tranquilas, conseguem lidar melhor com a dor do parto, porque tem esse suporte, né? E além disso, também é um suporte para os acompanhantes, né? Sejam os maridos, sejam as outras mulheres, enfim, mãe, irmã, quem tiver com a gestante nesse cenário, a gente também dá esse suporte para evitar de muito cedo para a maternidade, saber a hora certa, saber se está em trabalho de parto mesmo, o que a gente pode fazer para lidar com cada etapa. Esse projeto, ele é fruto de várias mãos, né, de participação popular
E o projeto, ele visa acessar, né, dar acesso às mulheres que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde de Juiz de Fora, pelo SUS, ao acompanhamento, né, em 3 fases, que é o pré-parto, né, durante o parto, a fase ativa de parto, e no pós-parto, depois que que elas voltam para suas residências. A gente ainda complementa esse trabalho no pós-parto, né, oferecendo aí um suporte para quem tem experiência em amamentação, mas se não, pelo menos oferecendo um suporte para o puerpério, para os cuidados para o bebê, para essa primeira etapa da vida, que sendo mesmo o segundo filho é tudo muito novo, né, e o primeiro filho mais ainda, então a gente contribui desde a gestação até o pós-parto. E a gente tem evidências científicas para o suporte da doula no parto, de que esse suporte aumenta a chance de melhores desfechos, diminui significativamente o índice de cesárea, então a gente diminui em 39% o risco da mulher precisar de uma cesárea, aumenta o apegar do bebê, a gente tem vários indicadores, né? Diminui o pedido de analgesia, aumenta a satisfação das mulheres no parto. Isso é a revisão sistemática da Cochrane, que mostra que esse suporte contínuo, essa presença 1 para 1, faz muita diferença para desfecho de parto. Eu achei assim muito interessante, porque, por exemplo, tem muita gente que não tem estrutura, né? Nem física, nem emocional para isso, para esse momento. As doulas, eu acredito que elas têm mais preparo para ajudar a gente na respiração, uma força correta, sei lá, numa dor, um emocional, no psicológico. Thaís, a gente acabou de ver, né, as doulas atuando também no SUS, mas eu quero saber se ainda existe alguma resistência em relação à profissão e às profissionais nesse contexto. Existe, ainda existe. Hoje, aqui na nossa cidade, nós temos 3 hospitais do SUS. A lei municipal garante que as doulas entrem em todos os hospitais, públicos e particulares, mas ainda há uma resistência. Às vezes não por parte da diretoria, né, porque as pessoas que estão à frente sabem da importância, sabem das evidências, sabem que isso é necessário. Mas às vezes a gente vê uma resistência do profissional que é mais antigo na profissão, que tem uma ideia distorcida, às vezes, da doula, sabe? Que acha que a doula vai interferir no trabalho deles, que vai atrapalhar, que um monte de gente dentro da sala, e isso não existe. Então, assim, hoje a gente ainda sofre. Acho que é tão importante o quanto que eu estou feliz de estar aqui e a gente poder falar sobre isso, porque a doula é uma aliada, é mais um profissional, sabe? E a gente ainda recebe uma resistência muito grande de, apesar da lei, a lei não ser cumprida. A doula ser impedida, às vezes, de entrar nos hospitais, a doula ser impedida de entrar na cesárea. A doula é muito importante na cesárea, sabe? Principalmente porque, às vezes, a mulher passa se preparando para um parto normal e intercorrências acontecem. Então, assim, por algum motivo, ela precisa ir para a cesárea, ela cai numa situação da qual para ela é decepcionante, porque ela estava esperando, sonhando com uma coisa. Então, assim, ter aquele profissional perto dela é muito importante, porque, como a gente falou antes, os outros profissionais da área da saúde, eles estão envolvidos em promover a saúde da mulher e do bebê. Então, assim, é importante que a lei seja cumprida, que as mulheres saibam do direito delas, que as mulheres lutem, porque o direito à doula é da mulher, é da gestante, sabe? E existe uma lei, da mesma forma que a gente tem uma lei federal que garante que o acompanhante entre, a doula não é acompanhante. Então, nós temos 2 leis diferentes, a que garante o acompanhante de escolha da mulher e a que garante a presença da doula. E às vezes a gente chega e existe uma, assim, você tem que escolher, ou é a doula ou é o seu marido, a sua mãe, né, o seu acompanhante. E não existe isso, são pessoas diferentes, fazendo em lugares diferentes, fazendo trabalhos diferentes. Então, funções assim, diferentes, né? Sim, então a gente não pode abrir mão desses 3 pilares, entende?
é a saúde, como profissional da saúde, a parteira, o médico obstetra, etc. A doula, que faz essa ponte entre os dois lados, sabe? Que faz um tratamento um para essa mulher. E o suporte emocional familiar dessa mulher, que é a pessoa que vai acompanhar ela, que ela escolheu, que ela se sente segura, que vai ajudar ela, que é o núcleo familiar dela, geralmente de alguma forma, sabe? Então é importante, é muito importante que todas as pessoas saibam e que todas as pessoas lutem pelos seus direitos, porque é só assim que a gente consegue mudar alguma coisa. E esse acompanhamento da doula também, né, que a gente falou desse antes, durante e depois do parto, ele vai além um pouco disso do básico, né, que a gente entende como parto, existe um pouco mais que é feito ali também, né? Sim, hoje a doula atua, como eu falei, em vários segmentos. Nós temos doulas de concepção, né, que são as doulas que vão acompanhando a mulher falar, eu quero ter filho. E aí ela vai se preparando emocionalmente e tal, a doula vai explicando, porque, eu quero ter filho, mas eu não quero parir. Aí eu quero muito ter um filho, mas e toda a criação, e todo o processo? Então a doula faz esse papel de explicar esse processo para a mulher falar assim, não, é isso sim que eu quero, é isso mesmo. Nós temos doulas de educação perinatal, que faz esse acompanhamento pré-parto, doulas de parto, doulas de pós-parto, doulas de adoção, que são casais ou, né, mulheres, homens, pessoas que estão querendo adotar. Então existe esse acompanhamento todo é lógico que não exclui, por exemplo, um acompanhamento com psicólogo e tal, a terapia, né, pra gente entender, criar filho não é assim, morando. Mas faz todo esse acompanhamento de é isso mesmo que você quer, esse o processo, etc e tal. E temos doulas de luto, que é muito importante a gente falar que nem todos os desfechos são felizes. E nem todos os partos a mulher volta com um bebê para casa. Isso é muito importante, porque assim, o sistema ainda trata isso como comum, sabe? A gente vê mulheres que estão em perda gestacional ao lado de mulheres que estão com filho no colo. Isso esse atendimento é muito importante, esse acompanhamento é muito importante, porque é o que vai fazer com que a doula a corda que vai puxar o sistema para falar assim, olha, essa minha cliente, ela não pode ficar ali. É ruim para a cliente, para a mulher que está do lado, e é ruim para ela. Conversar com ela, olha, infelizmente isso aconteceu, então o processo é esse. Como é que você vai passar por isso? O que você quer, sabe? Então, a doula atua muito mais do que as pessoas acham de segurar a mão da mulher na hora, ensinar força, sabe? É um trabalho que vai muito além disso, é um trabalho de muito estudo, de muita dedicação, sabe? Não é tirado de trás da orelha. Às vezes, a gente estava falando sobre as resistências dos médicos, às vezes eles acham assim, eles não sabem o que está falando. A gente não pode fazer a técnica, mas todo ano a gente tem simpósio internacional com palestras de medicina, sabe? Para entender qual é o protocolo para diabetes gestacional, para hipertensão, sabe, várias outras coisas que a gente precisa saber para a gente munir essa mulher de informação. E Thais, infelizmente o nosso tempo está acabando. Se a gente puder muito rapidinho só dar uma informação para quem está em casa em relação a algum contato confiável para quem quer recorrer à doulagem ou para quem interessou pelo serviço, né, que quer exercer o serviço, né, a prática, e para quem quer contratar, qual que é o meio de comunicação e de contato confiável, assim, aquela fonte confiável que a gente pode passar para quem está em casa? Bárbara, o atendimento da doula é 1 para 1. Então, você precisa achar uma doula que você se identifique. Então, geralmente, hoje, o Instagram é a lista telefônica moderna. Você conversa com algumas doulas, você ouve sobre o trabalho delas e você escolhe, sabe? Você vai conversando mesmo, é o tete-a-tete ali. Mas no Instagram, você jogar doula, vai aparecer uma listona, assim, independente do lugar onde você esteja no Brasil. Eu fiz um acompanhamento online com algumas mulheres e, assim, atendi
São Paulo, Rio, vários lugares. Obrigada, viu, né, Mari? Bacana demais. E para quem ficou interessado também em exercer a profissão, já sabe que tem que estudar, né? Tem muito trabalho, é um trabalho muito bonito que traz essa paixão, assim, à flor da pele para quem realmente tem essa vontade de estar ali participando desse momento realmente tão importante, né? Mas saber que tem que estudar, então também fica aí essa dica para o pessoal que tiver interesse de procurar saber como começar, como dar o primeiro passo para poder realmente estudar bastante e poder se tornar uma doula. Muito obrigada. Mariana, se eu tiver só um tempinho para falar, não sei se vai atrapalhar, eu queria muito falar sobre a questão da humanização do parto. A humanização, ela não é uma coisa a mais, sabe? Ela é direito, ela é você respeitar a mulher, o desejo da mulher, o protagonismo da mulher. Então, assim, é algo que não é um a mais, não é um local ou outro que vai ter. É um direito, é um mínimo que se deve fazer. É o respeito, é a humanização das pessoas, é tratar as pessoas com respeito e dignidade. Então, assim, é uma coisa que as pessoas precisam lutar. Obrigada, viu, Thaís, por todos esses lembretes tão necessários, né, e por todo esse esclarecimento.